Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História. Aqui, Ezio, nosso intérprete, permitindo uma aula aí mais inclusiva. Na aula de hoje nós vamos falar sobre América Portuguesa, jesuítas, bandeirantes, Minas e pecuária. Vamos fazer um aprofundamento desses conteúdos trabalhados. Convido você aí para conhecer os nossos objetivos. Nós vamos analisar as fontes históricas sobre o período colonial. Vamos trazer fontes históricas para ver como esses conceitos, né, da pecuária, dos jesuítas, eles foram retratados nessa fonte histórica. Gente, quais as religiões, quais as maiores religiões presentes no Brasil? Já pensaram, né? Quais as maiores religiões que possam existir aqui no Brasil? Você sabe qual é, em número de adeptos, a maior religião presente no Brasil nos dias de hoje? Trago aqui, né, a maior denominação religiosa presente no Brasil é o cristianismo católico. Esse cristianismo que a gente sabe, né, a gente estudou, que chegou aqui no Brasil no século XVI com os jesuítas. Mas nós vamos encontrar aqui no Brasil também outras denominações religiosas professadas, como, por exemplo, o judaísmo, o islamismo e as religiões afro-brasileiras. Trago aqui para vocês, né, essa distribuição da religiosidade no Brasil por ano. Então a gente tem aí, né, o Brasil na década de 90, pelo menos aí 3/4 da população brasileira de católicos. Esse número vem diminuindo ao longo das décadas, ao passo que o número de evangélicos, pessoas sem religião e outras religiões também constam nessa tabela, né? Outras religiões, como o judaísmo, o islamismo, as religiões afro-brasileiras, o budismo, que convivem aqui no Brasil de forma harmônica, uma vez que nós somos um país laico e a gente tem aí a proteção aos cultos religiosos na nossa Constituição. As pessoas podem professar a sua fé livremente aqui no Brasil. Galera, nossa cultura é uma cultura, né, miscigenada. Então o Brasil apresenta aí identidades e aspectos geográficos que nos identificam enquanto brasileiro, né? Então a gente tem uma cultura do Brasil para pensar. E eles remontam alguns desses aspectos à nossa história colonial. Então são questões, características do período colonial que ainda estão presentes e fazem parte da cultura brasileira. Nós somos de maioria cristã, mas nós também somos um país de dimensão continental, o que faz com que a gente conviva, né, com culturas dentro do Brasil, com religiões dentro do Brasil, e claro, nós somos frutos dessa miscigenação, né, que formou o povo brasileiro. De que forma você acredita, por exemplo, que a colonização impactou na formação do Brasil de hoje? Qual a sua opinião sobre a evangelização dos indígenas no período colonial e nos dias de hoje, né? Será que esses indígenas, eles queriam ser evangelizados no período colonial? Como que é essa questão da evangelização nos dias de hoje? Gente, e sobre ser brasileiro? O que é ser brasileiro? Olha que pergunta difícil para a gente pensar do que é ser brasileiro. Nós somos um país miscigenado, formado aí das 3 principais matrizes étnicas, né? O indígena que estava aqui, o português que chegou no século XVI para colonizar e os africanos e africanas que foram trazidos para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Da fusão dessas 3 matrizes étnicas, nós temos o brasileiro que, com o passar do século, também recebe a contribuição de imigrantes de outros lugares e vai fundindo a sua cultura com a cultura que a gente produz aqui. Somos um país miscigenado. Pensar, portanto, nas bases do país que nascemos é compreender esse nosso tempo presente. Nós somos frutos de um processo de miscigenação cultural, de miscigenação étnica nesses 500 anos aí da história do Brasil, desde a chegada dos portugueses, né? Gente, aqui os jesuítas no Brasil, então, vieram para cá ali no início do século XVI, 1548, 49, chegaram com o primeiro governo geral de Tomé de Souza e vem com o objetivo de expandir a fé católica, vem com o objetivo de catequizar esses indígenas nesse contexto que a Europa estava vivendo, que é a Contra-Reforma, né? Trago essa imagem aqui para vocês do Benedito Calixto, né? O padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, em uma cabana indígena. Vamos analisar essa obra? Convido você a analisar essa obra aqui
dessa representação dos jesuítas no Brasil. Gente, elementos do cristianismo católico, vejam que eles estavam em uma cabana indígena, né? E essa cabana ela foi transformada aí em um altar cristão católico. Então a gente tem aí os elementos do cristianismo católico. A gente tem aqui o jesuíta catequizando esses indígenas, né? Vão se utilizar das artes, vão se utilizar do cântico, do teatro, para fazer esse processo de catequização. Eu vou ter aqui, os indígenas escutam, atentos o sermão do padre. Será que eles realmente, né, estavam atentos e eles aceitavam essa imposição de uma religiosidade cristã católica frente à sua fé? E aqui eu vou ter aí os elementos da cultura indígena, como as cerâmicas, né, os vasos de cerâmica. Então a gente analisa essa obra do Benedito Calixto e a gente começa a perceber os detalhes dessa obra, né, do cristianismo presente dentro da oca, dos elementos da cultura indígena, né, dessa questão romantizada de que os indígenas aceitaram pacificamente esse processo, essa imposição do catolicismo aqui no Brasil. Tem aqui a atividade para vocês. Então, novamente, a obra do Benedito Calixto, que a gente vem discutindo, né? O altar católico aqui, né, dentro de uma oca indígena. E aí, então, quais os elementos da cultura indígena são retratados nessa obra. Sugiro que você faça essa questão no seu caderno e a gente corrige juntos. Pessoal, vamos então corrigir essa questão aqui, né? Quais os elementos da cultura indígena eles estão presentes nessa obra, né? Que está aí sincrética
com a religiosidade cristã. Então a gente tem, por exemplo, né, que é possível observar os vasos de cerâmica, os cocares nas cabeças dos indígenas, né, e as suas vestimentas, né, por mais que essas vestimentas elas foram aí sendo introduzidas pelos portugueses, né, a gente sabe que grande parte dos indígenas andavam nus, mas são elementos da cultura indígena, né, que estão presentes nessa obra do Benedito Calixto, sincretizando aí com elementos da religiosidade cristã católica. Gente, entradas e bandeiras. Então trago aqui para vocês uma gravura das bandeiras, né, essas expedições particulares do século XVIII, século XVII, século XVIII, com o objetivo de reconhecer, ocupar o território brasileiro, prear os indígenas, capturar os negros fugidos e principalmente encontrar metal precioso. Então, fazendo aí a análise da obra, né, o que a gente vai ter? Jesuíta e nobre conversando durante a estadia da bandeira. Então, a gente identifica um jesuíta e a gente identifica aqui, mais à esquerda, um nobre, né? Presença dos negros nas bandeiras. Será que as bandeiras levavam escravos para as bandeiras ou será que eles eram os africanos escravizados que foram capturados porque haviam fugido do seu cativeiro, das fazendas onde eles moravam, né? Há aqui uma outra atividade, a partir, portanto, dessa representação que a gente fez, copie e responda no seu caderno o que eram entradas, o que eram bandeiras e qual a diferença entre uma entrada e uma bandeira. A gente corrige juntos essa atividade. Pessoal, nós então fizemos a análise da obra e daí eu tenho essa pergunta aqui, né? Lá pedi que você copiasse para responder no seu caderno o que eram entradas, o que eram bandeiras e qual a diferença entre elas.
Então, as entradas e bandeiras, elas são expedições típicas do século XVII e do século XVIII. Qual era o objetivo das entradas e das bandeiras? Era reconhecer e ocupar o território colonial português aqui na América, o Brasil, era encontrar ouro e prata e era capturar os escravos que haviam fugido. Qual a diferença entre uma entrada e uma bandeira? A entrada, ela é uma expedição privada, organizada aí por pessoas da colônia que colocavam dinheiro próprio nessa expedição chamada de bandeira. E quem praticava a bandeira eram os bandeirantes. Então eles iam para as bandeiras, queriam encontrar ouro, queriam encontrar prata, para recuperar o dinheiro investido, recapturar os escravos que haviam fugido. A bandeira, ela, além de ser uma expedição particular, ela também praticava a captura de índios, né, a preação indígena. Já as entradas também eram expedições do mesmo período, tinham o objetivo de reconhecer, ocupar o território, encontrar ouro, a questão de recapturar os escravos, porém, vamos lá, as entradas elas eram públicas, financiadas pela coroa portuguesa. E por conta disso, elas não faziam a captura de indígenas. Então, qual a diferença de uma entrada para uma bandeira? Né? Elas são expedições, né? Reconhecer território, ocupar, encontrar metal precioso. A bandeira é uma expedição privada e ela praticava a preação indígena. A entrada é uma expedição pública e ela não praticava a preação indígena porque Portugal havia enviado os jesuítas para catequizar os indígenas aqui no Brasil. Beleza? Vamos aqui, ó, pecuária, né? Traga essa obra do Debré, do Jean-Baptiste Debré. Esse artista francês que ficou no Brasil no início do século XIX, né, quando Dom João VI, a família real, estava no Brasil, trouxeram a missão artística francesa, o Debré veio e ao longo da sua presença aqui no Brasil, da sua estadia, ele fez umas centenas de obras retratando o cotidiano da vida aqui na colônia. Então a gente tem um acervo, né, de obras do Debré que nos permite entender como era o cotidiano aqui na colônia. Então a pecuária, introduzida no Brasil ainda no século XVI, vai ser utilizada para abastecer o mercado interno, tem a questão do couro, do leite, né? Tem a questão de você utilizar como meio de transporte, utilizar como força motriz, e ela vai ser produzida, né? Ela vai ser implantada aqui no sul do país e acaba significando uma característica aqui do sul do Brasil. Nessa obra do Debré, então, né, aqui os campeiros dos Pampas, né, aqui dos Pampas gaúcho, ele vai trazer, né, o gado abatido. Então aí, ó, a questão do gado ser o alimento, né, o couro, o leite, a própria carne. Então aqui a gente tem uma pessoa batendo o gado para o consumo, né? E o gado vivo, meio de transporte, como eu disse a vocês, né, os carros de boi. Se a gente for pensar além do gado, né, as mulas e os cavalos que eram utilizados para o transporte, tanto de carga, para o transporte de pessoas, e como força motriz nos engenhos, né? Então o gado também utilizado dentro dos engenhos de cana-de-açúcar. Galera, sobre a pecuária no Brasil colonial, vem aqui com a atividade. Sobre a pecuária no Brasil colonial, nós podemos afirmar que, tenho aqui as respostas, sua atuação ocorreu somente no litoral? Foi o único ciclo econômico do Brasil colonial? Contribuiu para a interiorização do território ou ela não utilizava mão de obra escravizada? Aquele tempo para você responder a questão e a gente volta para corrigir.
Pessoal, voltamos aqui com a correção da nossa atividade. Então, sobre a pecuária no Brasil colonial, nós podemos afirmar que contribuiu para a interiorização do Brasil. No início do século XVIII, a gente tem uma lei que proíbe a criação de gado em uma faixa de terra de 80 quilômetros a partir do litoral. Isso porque o gado começou, embora fosse criado no mesmo quintal da cana-de-açúcar, ele começa a destruir as plantações de cana-de-açúcar, então essa proibição da criação de gado, interiorizando essa pecuária e ocupando regiões para além do Tratado de Tordesilhas. Então essa é a importância da pecuária também. Gente, entradas, monções e bandeiras, expedições típicas do período colonial. As entradas e as bandeiras eram expedições com o objetivo de ocupar e reconhecer o território, de encontrar metal precioso. A entrada era uma expedição pública organizada pela coroa portuguesa, enquanto a bandeira era uma expedição privada, financiada pelos bandeirantes. Elas contribuem com a interiorização do território brasileiro. A gente vai passando a linha do Tratado de Tordesilhas e a gente vai ocupando outras regiões aqui no Brasil. Os jesuítas no Brasil vieram para cá no início do século XVI, ali no início da nossa colonização, e eles vieram com o objetivo de expandir a fé católica e catequizar os indígenas. A Europa vivia o contexto da Contra-Reforma, a quebra da unidade religiosa cristã católica na Europa. Então a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante foi a Contra-Reforma e um dos itens a criação da Companhia de Jesus e o envio dos jesuítas aqui para a América com o objetivo de expandir a fé católica e catequizar esses indígenas. Pecuária, importante para a interiorização do Brasil. A pecuária vai ocupando regiões do Brasil para além do Tratado de Tordesilhas. Então, a pecuária, as entradas, as bandeiras, as monções, elas são importantes para que a gente entenda esse mapa do Brasil de hoje e a transposição da linha do Tratado de Tordesilhas. No século XVIII, Portugal e Espanha assinam um tratado chamado Tratado de Madrid, que reorganiza a linha do Tratado de Tordesilhas e expande o território português aqui na América. Obras de artes, elas são importantes representações artísticas e elas se constituem de uma importante fonte histórica para o estudo da história, nessas obras que retratam o cotidiano, retratam a vida pública, retratam a vida privada, retratam os hábitos de uma determinada sociedade, de um determinado tempo. As obras do Debré, que a gente viu hoje, sendo utilizadas nessa interpretação, as obras de Benedito Calixto, que retratam esses momentos históricos da nossa história. Agradeço a sua presença na aula, obrigado, cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.